E se eu te dissesse que aos 83 anos, depois de uma vida inteira, guardando segredos que queimavam por dentro como ferro em brasa, finalmente encontrei coragem para falar sobre o inferno que vivi quando era apenas uma menina de 12 anos, no interior da Paraíba? Meu nome é Socorro Fernandes da Silva, mas todos aqui em Campina Grande me conhecem como Dona Socorro da Farmácia. Não que eu seja farmacêutica, não tive estudo para isso. Fui balconista a vida toda. Aprendi na prática a aconselhar remédio para dor de cabeça, chá para estômago ruim, pomada para machucado. Ironia do destino que agora nem todos os remédios do mundo podem me salvar. O médico me disse, na semana passada, que meu tempo está mais curto que vestido de carnaval. Câncer de pâncreas, estágio 4. Não vai ver o São João que vem, disse ele com aquela cara que médico faz quando não tem mais jeito. Mas antes de partir desse mundo, precisava contar minha história. História de dor, de vergonha, mas também de superação. Uma menina que foi abusada pelo próprio avô materno, José Almeida dos Santos, que quase perdeu a vontade de viver, mas que deu a volta por cima. Se estou contando isso agora, é porque sei que tem muita gente passando pelo mesmo inferno que passei, sofrendo calada, achando que não tem saída. Tem, minha gente, tem sim. Nasci numa casa simples no sítio Pedra Branca, a uns 8 quilômetros da cidade. Casa de taipa, chão de terra batida, telhado que deixava ver as estrelas nas noites sem nuvem. Morava eu, minha mãe Antônia Fernandes, minha avó Conceição Almeida, que mal saía da cama por causa das pernas inchadas que não sustentavam mais o corpo, e meu avô José, que era o homem da casa desde que meu pai foi comprar cigarro e nunca mais voltou. A verdade é que meu pai, João Batista da Silva, nem chegou a me conhecer. Sumiu no mundo quando soube que minha mãe estava grávida. Ela tinha 16 anos, ele 20 e poucos, e responsabilidade não era o forte dele. Minha mãe voltou para a casa dos pais dela de cabeça baixa, levando no ventre a vergonha que naquela época era ter filho sem marido. Meu avô José nunca deixou ela esquecer esse pecado. Era um homem alto, encorpado, de sobrancelhas grossas que se juntavam quando ele ficava bravo, o que acontecia praticamente todo dia. Trabalhava na fazenda de algodão do coronel Raimundo Pereira, de sol a sol. Chegava em casa com cheiro de suor azedo, poeira e cachaça barata. Foi você que quis dar pro primeiro que apareceu. Agora aguenta, ele dizia para minha mãe quase toda noite, especialmente depois que a garrafa já ia pela metade. Trouxe essa bastarda pro mundo, agora é sua cruz. Cresci ouvindo isso. Cresci sabendo que era um fardo, um erro, uma cruz. Minha mãe nunca respondia a ele. Trabalhava de lavadeira nas casas dos fazendeiros. Saía quando o sol ainda nem tinha aparecido e voltava com as mãos vermelhas e os ombros caídos de cansaço. Falava pouco, sorria menos ainda. A vida tinha tirado dela qualquer vontade de reagir. Já minha avó Conceição era mais carinhosa, quando meu avô não estava por perto. Me contava histórias, me ensinava cantigas, fazia cafuné na minha cabeça até eu dormir, mas logo que ouvia os passos dele se aproximando, me mandava para o quarto, baixava a cabeça e ficava quieta. Homem da casa tem que ser respeitado, ela dizia, como se repetisse uma reza que alguém tinha ensinado. Foi ela que me alfabetizou escondido do meu avô. Menina não precisa de escola, ele berrava quando minha mãe falava em me matricular. Vai aprender besteira, ficar prenha igual a mãe? Então, minha avó me ensinava as letras e os números, usando gravetos no chão de terra do quintal, apagando tudo quando ele chegava. Éramos pobres de dar dó. Nossa casa tinha 2 cômodos só. A sala, que também era cozinha, com um fogão de lenha num canto, uma mesa torta no meio e um quarto onde dormíamos todos juntos. Eu e minha mãe numa esteira no chão, meus avós numa cama de varas que rangia de tão velha. O banheiro era uma casinha de palha no fundo do quintal, com um buraco no chão que fedia no verão e transbordava na época das chuvas. Comíamos o que dava, feijão com farinha na maioria dos dias. Às vezes um peixe, quando algum vizinho pescava demais e repartia, banana verde cozida para enganar a fome. A vida era dura, mas dentro do possível seguíamos em frente. Minha mãe trabalhava cada vez mais pegando faxina, lavagem de roupa, o que aparecesse. Eu ajudava como podia desde pequena, aprendendo a lavar, passar, cozinhar. Minha avó piorava a cada inverno, as pernas inchando mais, a respiração ficando mais difícil. E meu avô José, ele sempre foi um homem difícil, gritão, de mão pesada. Batia na minha mãe por qualquer coisa. Comida sem sal, roupa mal passada, um olhar que ele interpretava como desafio. Eu cresci tendo medo dele.
me escondendo quando ouvia seus passos, tremendo quando sua voz se alterava. Mas tudo piorou quando fiz 12 anos e meu corpo começou a mudar. De repente, o olhar dele para mim ficou diferente. Não era mais só raiva ou impaciência. Era algo que me fazia sentir suja, só de receber. Ele começou a fazer comentários quando passava por mim. Está virando uma mulherzinha, hein? Ou, quem diria que ia ficar assim encorpada? Por favor, antes de continuar essa história que vai partir seu coração, me ajudem comentando aqui embaixo de onde vocês estão assistindo esse vídeo. Isso me dá forças para continuar contando o que nunca contei para ninguém. E não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Cada notificação nova é como um abraço que essa velha recebe. E na minha situação, cada abraço vale ouro. Minha avó Conceição percebeu a mudança no comportamento do meu avô José. Um dia, ela me chamou perto da cama dela, pegou minha mão com aqueles dedos nodosos e inchados e falou baixinho: "Não fica sozinha com seu avô, minha neta. Se ele chegar e sua mãe não estiver em casa, vai para a casa da comadre Zilda. Inventa qualquer desculpa, mas não fica aqui." Não entendi direito na época, ou talvez não quisesse entender, mas comecei a ficar mais atenta, a evitar ficar em casa quando minha mãe não estava. Ia para a escola mesmo sem material. Ficava por lá ajudando a professora Edilma Rodrigues a limpar a sala, só para não voltar cedo. Nos fins de semana me oferecia para ajudar as vizinhas com criança pequena, com quintal para varrer, com qualquer coisa que me mantivesse longe de casa. A escola ficava a uns 2 quilômetros do sítio. Era uma escolinha de pau a pique, com 2 salas só, onde a professora Edilma ensinava da primeira à 4ª série tudo junto. Ela era uma moça jovem, devia ter uns 20 e poucos anos, filha do prefeito da cidade que tinha vindo trabalhar no interior meio contrariada, mas que acabou se apaixonando pelas crianças carentes. Quando percebia que eu ficava por lá até mais tarde, a professora Edilma sempre perguntava: "Socorro, sua mãe não vai ficar preocupada com você chegando tarde?" Eu inventava desculpas. Ela pediu para eu ajudar a senhora. Ou, tem muito dever de casa para fazer. Ela aceitava. Talvez desconfiasse de algo, mas nunca insistiu. Os colegas da escola eram na maioria filhos de pequenos agricultores como nós, meninos e meninas que acordavam antes do sol para ajudar em casa, que vinham para a aula com fome e sono, que muitas vezes faltavam porque tinham que ajudar na roça ou cuidar dos irmãos menores. Ninguém reparava muito no meu comportamento estranho, na minha pressa de não voltar para casa. Tinha uma colega, Marlene dos Santos, filha da comadre Zilda, que minha avó tinha mencionado. Ela morava mais perto da escola, e às vezes eu ia para a casa dela brincar. A casa da família Santos era parecida com a nossa, pobre mas acolhedora. E seu Vicente Santos, pai da Marlene, era um homem tranquilo, que trabalhava de vaqueiro numa fazenda vizinha. Dona Zilda Santos sempre me recebia bem, oferecia um copo d'água, às vezes um pedaço de rapadura quando tinha. "Como está sua avó Conceição, menina?" Ela sempre perguntava. "E sua mãe, ainda trabalhando muito?" Eu respondia que sim, que estavam bem, mas sentia que ela notava algo diferente em mim, uma tristeza que não conseguia esconder. Num domingo de setembro, lembro até hoje, porque era a véspera do dia da árvore que a professora Edilma tinha falado na escola, não tinha como fugir. Minha mãe Antônia tinha ido levar roupa limpa numa fazenda distante e só voltaria na segunda-feira. Minha avó Conceição estava pior que nunca, com uma febre alta que a deixava entre consciente e delirante. Eu cuidava dela como podia, colocava pano molhado na testa, dava água na boca ressequida, rezava baixinho todas as orações que conhecia. Meu avô José tinha saído de manhã cedo, disse que ia na feira da cidade comprar mantimentos, e eu esperava que demorasse bastante para voltar. Mas ele voltou antes do meio-dia, mais cedo que o costume, e já vinha fedendo a da cachaça. Trazia uma garrafa meio vazia na mão e os olhos vermelhos de quem já estava embriagado desde cedo. "Cadê a comida?" ele gritou da sala. "Vou fazer agora, vô", respondi saindo do quarto. "Estava cuidando da avó, a febre dela não baixa." Ele me olhou de um jeito que me fez congelar no lugar. "Tua avó já está com um pé na cova mesmo. Estou com fome e com frio. Preciso comer e me esquentar." A forma como ele disse aquilo, o jeito que os olhos dele percorreram meu corpo, me fez sentir um calafrio que não tinha nada a ver com o vento frio que batia lá fora. Comecei a tremer, querendo fugir dali, mas para onde? Era domingo. As casas vizinhas estavam longe, e mesmo se eu gritasse, ninguém ia ouvir. "Vou acender o fogo e fazer um pirão", falei.
tentando me afastar, ir para a cozinha. Ele segurou meu braço com força, a mão grande e calejada, apertando tanto que deixou marca. O fogo que eu quero não é desse que se acende no fogão, ele disse, me puxando para perto dele. O cheiro de cachaça misturado com suor me deu náusea. Tentei me soltar, mas ele era muito mais forte. Vô, me solte, por favor. Tenho que cuidar da avó, eu implorei. Mas ele só riu, um riso ruim que me gelou o sangue. Foi então que escutei a voz fraca da minha avó Conceição chamando do quarto. José, José, vem aqui! Ele parou por um segundo, irritado com a interrupção. Que foi, velha? Estou precisando de você aqui, urgente! Ela insistiu, a voz mais firme do que eu tinha ouvido em meses. Meu avô me soltou contrariado e foi ver o que ela queria. Aproveitei para correr para a cozinha, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Ouvi eles conversando no quarto, ela dizendo que estava se sentindo muito mal, que precisava de remédio, que ele tinha que ir buscar o farmacêutico. Quando ele voltou para a sala, parecia mais calmo, ou talvez só mais interessado em terminar a garrafa de cachaça. Tua avó está delirando de febre, ele disse. Amanhã vou buscar um remédio para ela. Passei o resto do dia evitando ficar sozinha com ele, sempre por perto da minha avó, que me olhava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. À noite, quando ele finalmente adormeceu bêbado na rede da sala, minha avó me chamou baixinho. Minha neta, ela sussurrou. Amanhã, quando sua mãe voltar, você conta para ela o que seu avô tentou fazer hoje. Não guarde isso dentro de você, entendeu? Eu assenti, sem conseguir falar, o medo ainda preso na garganta. Se você também já passou por momentos de medo e insegurança em casa, quando deveria se sentir protegida, comente aqui embaixo. Eu também mereci proteção. Sua coragem pode inspirar outras pessoas que ainda vivem caladas. Segunda-feira chegou e, com ela, minha mãe Antônia voltou da fazenda onde tinha ido entregar as roupas lavadas. Encontrou minha avó Conceição, ainda muito debilitada pela febre, e eu mais calada que o normal. Como foi ontem? Ela perguntou enquanto guardava as poucas moedas que tinha ganhado pelo trabalho. A avó ficou muito doente, respondi, evitando falar sobre o que realmente tinha acontecido. Não sabia como contar, não tinha palavras para explicar o que meu avô José tinha tentado fazer. Era como se fosse algo sujo demais para ser dito em voz alta. Minha mãe notou que algo estava errado. Socorro, você está estranha. Aconteceu alguma coisa? Balancei a cabeça que não, mas ela não pareceu convencida. Passou o dia me observando, percebendo como eu evitava ficar perto do meu avô, como eu saltava assustada quando ele chegava perto. Os dias seguintes foram de tensão constante. Meu avô José parecia estar apenas esperando uma nova oportunidade. Seus olhares se tornaram mais insistentes, seus comentários mais diretos. Essa menina está ficando uma mulher, ele dizia para minha mãe, como se eu não estivesse ali. Logo vai dar trabalho. Minha avó Conceição, mesmo doente, tentava me proteger como podia. Sempre que via ele se aproximando de mim, inventava alguma coisa para me chamar para perto dela. Socorro, venha aqui me ajudar. Ou, preciso que você vá buscar água. Era como se ela tivesse um sexto sentido para o perigo. A escola se tornou meu refúgio. A professora Edilma começou a reparar mais na minha frequência, no meu empenho em ficar por lá até mais tarde. Socorro, você tem muito interesse pelos estudos. Ela comentou um dia. Se continuar assim, pode até conseguir uma bolsa para estudar na cidade quando terminar aqui. Aquela ideia me encheu de esperança. Estudar na cidade significaria sair dali, ficar longe do meu avô, ter uma chance de vida diferente. Comecei a me dedicar ainda mais aos estudos, fazendo todos os deveres, ajudando os colegas menores, qualquer coisa que me fizesse parecer uma boa aluna. Mas o destino tinha outros planos. Numa quinta-feira de outubro, véspera do dia de Santa Teresa, padroeira do sítio, minha mãe teve que ir urgente para a fazenda do coronel Raimundo Pereira. A esposa dele, dona Carminha Pereira, tinha ficado doente e precisava de alguém para cuidar da casa e das crianças por alguns dias. Não posso deixar de ir, minha mãe explicou preocupada. Preciso desse dinheiro, a situação está muito apertada. Olhou para minha avó na cama, para mim, para meu avô que estava sentado na mesa tomando café. Cuide bem de sua avó, ela disse para mim. E você? Disse para ele. Cuide bem das duas. Ele assentiu com a cabeça, mas eu vi um brilho estranho nos olhos dele que me fez sentir um frio na barriga. Minha avó também notou e fez questão de dizer. José, lembre-se que essa menina é sua neta. É sangue do seu sangue. Ele murmurou algo que não conseguia entender e saiu para trabalhar. O primeiro dia passou tranquilo. Cuidei da minha avó, fiz a comida, varri a casa.
Fiz tudo o que podia para manter a rotina normal. Meu avô chegou do trabalho, jantou em silêncio e foi dormir cedo. Comecei a pensar que talvez eu estivesse exagerando, que talvez o perigo não fosse tão real. Mas no segundo dia, sexta-feira, tudo mudou. Minha avó Conceição amanheceu pior, com a respiração muito difícil, gemendo de dor. Fiquei o dia todo cuidando dela, dando água, fazendo compressas, rezando para que ela melhorasse. Não percebi que meu avô tinha voltado do trabalho mais cedo que o normal. Como está a velha? Ele perguntou, parado na porta do quarto. Muito mal, vô. Acho que precisa de um médico. Respondi, sem levantar os olhos da minha avó. Médico custa dinheiro que não temos, ele disse. Vem aqui. Preciso falar com você. Saí do quarto, relutante, deixando minha avó, que parecia estar adormecida. Ele estava na sala. Já tinha aberto uma garrafa de cachaça nova. Senta aqui, ele disse, batendo na cadeira ao lado dele. Não quero, vô. Preciso cuidar da avó. Sua avó vai morrer de qualquer jeito. Ele disse com uma crueldade que me chocou. Senta aqui que estou mandando. A autoridade na voz dele me fez obedecer. Sentei na ponta da cadeira, pronta para sair correndo se fosse preciso. Ele encheu um copo de cachaça e empurrou para mim. Bebe. Não bebo, vô. Sou menor. Ele riu, aquele riso ruim que eu já conhecia. Menor, mas já é mulher. Vamos, bebe para ficar mais relaxada. Quando recusei de novo, ele segurou meu pulso com força. Quando eu mando, você obedece. Sou o homem da casa. Sou quem manda aqui. Forçou o copo contra minha boca, derramando a bebida queimante pela minha garganta. Tossi, cuspi, tentei me afastar, mas ele não me soltava. Agora sim, ele disse quando conseguiu me fazer engolir um pouco da cachaça. Agora você vai aprender a ser uma mulher de verdade. O que aconteceu depois foi o momento mais terrível da minha vida. Ele me arrastou para o seu quarto, me jogou na cama que rangia, e não importava o quanto eu gritasse, o quanto eu implorasse, ninguém podia me ouvir. Se você teve sua infância roubada por alguém que deveria te proteger, comente. Minha dor também merece ser ouvida. Não guarde essa ferida sozinha, porque juntas somos mais fortes. Lembro do peso dele me sufocando, do cheiro de cachaça e suor me dando náusea, da dor que parecia que ia me rasgar ao meio. Lembro de gritar, de implorar, de chamar pela minha mãe, por Deus, por qualquer um que pudesse me salvar daquele inferno que minha própria casa tinha se tornado. Foi quando aconteceu algo que até hoje acredito ter sido uma intervenção divina. Minha avó Conceição, aquela mulher que mal conseguia se levantar para ir ao banheiro, que estava com febre alta havia dias, apareceu na porta do quarto. Não sei de onde tirou força. A febre talvez tenha dado a ela uma energia que não tinha há anos. Ela segurava na mão o crucifixo de madeira que ficava pendurado na parede da sala. Um Cristo pesado, feito de madeira maciça, que meu bisavô Antônio Almeida tinha entalhado há décadas. Sai de cima dela, demônio, ela disse, a voz fraca, mas cheia de uma fúria que nunca tinha ouvido antes. Meu avô José parou o que estava fazendo e olhou para ela com irritação. Volta para sua cama, velha. Isso não é assunto seu. Essa é minha neta, é assunto meu sim. Ela respondeu, se aproximando da cama. Sai de cima dela agora, ou você vai ver do que essa velha ainda é capaz. Ele riu e continuou o que estava fazendo como se ela não passasse de uma mosca incomodando. Foi quando minha avó levantou o crucifixo e acertou a cabeça dele com uma força que só podia ter vindo de Deus. O barulho foi horrível. Um estalo seco como quando quebra um galho grosso de árvore. Meu avô ficou parado por um segundo, como se não tivesse entendido o que tinha acontecido. Depois, tombou para o lado, me libertando finalmente do seu peso sufocante. Caiu no chão como um saco de farinha, fazendo um barulho surdo, com um filete de sangue escorrendo da cabeça e se misturando com a poeira do chão de terra. Fez-se um silêncio que parecia não ter fim. Só se ouvia nossa respiração ofegante e o gemido baixo do meu avô no chão. Eu me arrastei para um canto, puxando os restos da minha roupa rasgada para me cobrir, o corpo todo doendo, tremendo de medo e de choque. Minha avó se aproximou dele devagar, como quem se aproxima de uma cobra que pode estar fingindo de morta. Ajoelhou com dificuldade, pôs a mão no pescoço dele, sentindo a pulsação. Está vivo, ela disse, mas está mal. Depois, virou para mim, os olhos cheios de uma determinação que nunca tinha visto. Socorro, minha neta! Escuta bem o que eu vou falar, ela disse, me ajudando a me levantar. Você vai sair daqui agora e ir para a casa da comadre Zilda.
Vai dizer que está com medo de ficar aqui sozinha comigo doente e ele bêbado. Não conta nada do que aconteceu aqui. Se perguntarem dele depois, diz que saiu para beber na cidade e não voltou. Mas a avó e a senhora? E ele? Perguntei ainda em choque. Deixa isso comigo. Vai, filha. Vai logo antes que ele acorde. E lembra, não conta nada para ninguém do que aconteceu aqui hoje. Pelo menos não ainda. Quando sua mãe voltar, a gente vê o que fazer. Saí correndo na noite escura, tropeçando nos buracos da estrada de terra, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Corri os 2 quilômetros até a casa da família Santos, como se o diabo estivesse nos meus calcanhares. De certa forma, estava. Dona Zilda Santos me recebeu surpresa na porta. Misericórdia, menina. O que foi que aconteceu? Você está toda suja e tremendo. Contei a história que minha avó tinha inventado, que estava com medo de ficar sozinha com ela doente e meu avô bêbado, que tinha saído para beber na cidade. Claro que pode ficar aqui, minha filha, Dona Zilda disse, me abraçando com carinho. Seu Vicente, ela chamou o marido, prepare uma esteira para Socorro dormir aqui hoje. Seu Vicente Santos, homem de poucas palavras, mas bom coração, apenas assentiu e foi buscar roupa de cama. Dona Zilda me deu um banho morno, roupas limpas da filha Marlene, um caldo quente de galinha com macaxeira. Depois me botou para dormir numa esteira perto do fogão de lenha, onde ainda tinha brasa acesa aquecendo o ambiente. Mas não consegui dormir direito aquela noite. Toda vez que fechava os olhos, sentia o peso do meu avô, o cheiro dele, a dor. Via o crucifixo acertando a cabeça dele, o sangue no chão. Me perguntava o que minha avó Conceição tinha feito depois que saí. Se ele tinha acordado, se tinha matado ela, se ela tinha... Deus protege os inocentes. Ouvi Dona Zilda sussurrar para o marido no quarto deles. Essa menina estava com tanto medo que nem conseguia falar direito. Espero que nada de ruim tenha acontecido. Seu Vicente murmurou uma concordância e depois a casa ficou em silêncio. No dia seguinte, sábado, acordei cedo com o canto do galo. Dona Zilda já estava de pé, preparando o café da manhã. Dormiu bem, minha filha? Ela perguntou, mas eu via nos olhos dela que sabia que não. Vamos tomar café e depois você volta para casa ver como está sua avó. Tomei café com tapioca e mel, mas a comida parecia não ter gosto. Tudo o que eu queria era saber se minha avó estava bem, se meu avô tinha acordado, o que tinha acontecido depois que saí. Dona Zilda, eu disse, posso ir logo ver minha avó? Estou preocupada com ela. Claro, minha filha. Inclusive eu vou junto levar um caldo para sua avó. Mulher doente precisa de alimentação reforçada. Ela preparou uma panelinha com caldo de galinha e saímos juntas pela estrada de terra em direção ao sítio Pedra Branca. Se você também teve alguém que apareceu como um anjo em sua vida nos momentos mais difíceis, comente. Gratidão por quem me protegeu. Às vezes são pessoas simples que fazem a diferença. Quando chegamos ao sítio, encontrei minha avó Conceição, sentada na cadeira de palha da varanda, fraca, mas acordada, com o olhar mais lúcido que tinha visto em dias. Ela sorriu quando me viu, um sorriso cansado, mas real. Minha neta, ela disse, estendendo os braços trêmulos para me abraçar. Como a senhora está se sentindo, dona Conceição? Perguntou Dona Zilda Santos, entrando na sala com a panela do caldo. Melhor, graças a Deus, minha avó respondeu. A febre baixou durante a madrugada. Parece que o pior já passou. Olhei em volta procurando algum sinal do que tinha acontecido na noite anterior. A casa estava limpa, arrumada, o chão tinha sido lavado, não havia sinal de luta nem de sangue. A cama do quarto onde tudo aconteceu estava feita, como se nada tivesse ocorrido ali. E não havia rastro do meu avô José em lugar nenhum. Cadê seu José? Perguntou Dona Zilda, como se tivesse lido meus pensamentos. Saiu ontem à noite. Minha avó respondeu sem hesitar. Disse que ia beber na cidade, encontrar uns amigos, ainda não voltou. A forma como ela disse isso, firme e natural, quase me fez acreditar que era verdade. Dona Zilda ficou um pouco, ajudou a dar o caldo para minha avó, arrumou algumas coisas na cozinha, perguntou se precisávamos de mais alguma coisa. Se seu José não voltar até amanhã, mandem me chamar, ela disse antes de ir embora. Homem bêbado às vezes se mete em confusão. Depois que ela saiu, eu e minha avó ficamos sozinhas pela primeira vez desde a noite anterior. Ela me puxou para perto da sua cadeira, segurou minha mão com força. Minha neta, ela sussurrou, nunca mais ninguém vai te fazer mal nessa casa. Nunca mais. Havia algo na voz dela, no olhar, que me disse que era verdade, que meu avô, onde quer que estivesse,
não voltaria para nos atormentar. O que aconteceu com ele, avó? Perguntei finalmente. Algumas coisas é melhor não saber, ela respondeu. O importante é que você está segura agora. Passamos o dia juntas, ela me contando histórias antigas da família, receitas de remédio caseiro, cantigas que a mãe dela cantava. Era como se quisesse me passar todo o conhecimento que tinha antes que fosse tarde demais. À tarde ela disse, socorro, precisa me prometer uma coisa. Se alguém perguntar sobre ontem à noite, sobre seu avô, você conta exatamente o que eu falei para Dona Zilda. Ele saiu para beber na cidade e não voltou. Você não sabe de mais nada. Mas a avó não tem mais, minha neta. Sua vida inteira depende de você guardar esse segredo. Entende? Assenti com a cabeça, mesmo sem entender completamente por quê. Ela suspirou fundo e continuou. Tem coisas neste mundo que são maiores que nós, Socorro. Às vezes temos que fazer escolhas difíceis para proteger quem amamos. No domingo, minha mãe Antônia voltou da fazenda do Coronel Raimundo. Encontrou a casa arrumada, minha avó melhor e eu mais calada que o normal. Cadê seu pai? Ela perguntou, estranhando a ausência dele. Saiu sábado à noite para beber na cidade, minha avó respondeu. Ainda não voltou. Minha mãe franziu a testa. Estranho, ele nunca fica tanto tempo fora assim. Passou o dia esperando, olhando pela janela, perguntando para os vizinhos que passavam se tinham visto José Almeida. Ninguém tinha notícia dele. Na segunda-feira, ela foi à cidade procurar. Perguntou nos bares, na feira, para conhecidos. Vi ele sábado à noite, sim, disse Manuel Barbosa, dono do bar mais frequentado. Estava muito bêbado, discutindo com uns homens que não conheci. Depois saiu e não vi mais. A versão se espalhou rapidamente. José Almeida dos Santos tinha se metido em confusão com desconhecidos. Estava bêbado. Pode ter sido assaltado na estrada ou pode ter ido embora com alguém para outro lugar. Ninguém questionou muito. Homem bêbado que some não era novidade no interior. As semanas passaram. Minha mãe fez algumas tentativas de procurar, chegou a conversar com o delegado Ramiro Nunes na cidade, mas ele não demonstrou muito interesse. Mulher, homem que bebe muito e some, é mais comum do que chuva no inverno, ele disse. Se apareceu morto, alguém ia ter achado o corpo. Deve estar em alguma cidade por aí, vai voltar quando a cachaça acabar. Eu e minha avó nunca mais falamos sobre aquela noite. Era como se tivéssemos feito um pacto silencioso de levar aquele segredo para o túmulo. Mas eu notei mudanças nela. Mesmo com a saúde debilitada, havia uma paz em seus olhos que não existia antes, como se um peso enorme tivesse saído de suas costas. A vida continuou sem meu avô José, e pela primeira vez, desde que me entendia por gente, havia paz em nossa casa. Não havia mais gritos, não havia mais medo, não havia mais aquela tensão constante que nos fazia andar na ponta dos pés. Era como se uma sombra escura tivesse sido retirada da nossa vida. Minha mãe, mesmo preocupada com o sumiço do pai, começou a sorrir mais. Cantarolava enquanto cozinhava, coisa que nunca fazia antes. Minha avó, mesmo doente, parecia mais leve, como se pudesse finalmente descansar em paz, depois de anos protegendo a família de um predador. Se você já teve que guardar um segredo pesado para proteger pessoas que ama, comente. Alguns segredos carregamos por amor. A força de uma mulher para proteger sua família não tem limites. Os meses que se seguiram após o desaparecimento do meu avô José foram de uma tranquilidade que eu nunca tinha experimentado. Era como se nossa pequena casa de taipa tivesse sido libertada de uma maldição antiga. Minha mãe Antônia pôde finalmente respirar sem medo, trabalhar sem a pressão constante de voltar para casa e encontrar confusão. Ela conseguiu mais trabalho nas fazendas da região. Com a fama de ser trabalhadora e honesta, as patroas começaram a procurá-la não só para lavar roupas, mas também para cozinhar em festas, limpar casas grandes, cuidar de crianças. O dinheiro melhorou um pouco e pela primeira vez pudemos comprar carne no açougue do seu Raimundo Silva toda semana. Minha avó Conceição, mesmo com a saúde ainda frágil, parecia rejuvenescer sem a presença intimidadora do marido. Voltou a me ensinar cantigas antigas, a contar histórias da família, a me mostrar como fazer remédios com as ervas do quintal. Esse conhecimento não pode se perder, ela dizia. Um dia você vai precisar dele. Eu, por minha vez, me dediquei ainda mais aos estudos. A escola se tornou meu refúgio sagrado, o lugar onde eu podia ser apenas uma menina normal, sem o peso do segredo que carregava. A professora Edilma Rodrigues notou minha dedicação e começou a me dar atenção especial, emprestando livros,
me ensinando coisas além do currículo básico. Socorro, você tem potencial para ir longe, ela me disse um dia, depois de corrigir uma redação que eu tinha escrito sobre os animais da Caatinga. Se continuar estudando assim, pode conseguir uma bolsa para o ginásio na cidade. A possibilidade me encheu de esperança e determinação. Durante esse período, fiz uma amizade mais próxima com Marlene Santos, filha da comadre Zilda. Ela era uma menina alegre, filha única, que gostava de brincar de casinha e de inventar histórias. Na casa dela, eu me sentia segura, protegida pelo olhar atento de Dona Zilda e pela presença tranquila de seu Vicente. Por que você quase não fala do seu avô? Marlene me perguntou um dia enquanto brincávamos debaixo da mangueira no quintal dela. Minha mãe disse que ele sumiu. Respondi simplesmente. Não gosto de falar sobre isso. Ela respeitou minha reserva e mudou de assunto, falando sobre a boneca de pano que sua mãe estava fazendo. Os vizinhos, com o tempo, pararam de perguntar sobre meu avô José. A versão de que ele tinha se metido em confusão e desaparecido se cristalizou como verdade na comunidade. Alguns diziam que ele devia ter morrido em alguma briga, outros que tinha fugido com dívidas de jogo, outros ainda que tinha ido embora com outra mulher. Homens sem vergonha. Dona Francisca Oliveira, nossa vizinha mais próxima, comentava. Abandonou a família, a mãe doente, a filha viúva com criança. Bem feito se algo ruim aconteceu com ele. Minha mãe apenas balançava a cabeça, fingindo concordar, mas eu via o alívio disfarçado em seus olhos. Em casa desenvolvemos uma rotina nova e peaceful. Eu ajudava minha mãe com os afazeres domésticos, cuidava da minha avó quando ela não estava bem, estudava à luz de lamparina até tarde da noite. Minha avó me contava histórias de quando era jovem, de como tinha conhecido meu avô, de como ele nem sempre foi aquele homem violento. Sabe, minha neta, ela me disse uma noite, enquanto eu penteava seus cabelos brancos. Seu avô nem sempre foi ruim. Quando éramos jovens, ele era diferente. Mas a bebida, a pobreza, as frustrações da vida foram mudando ele, deixando ele amargo, violento. Fez uma pausa e suspirou. Mas isso nunca justifica o que ele fez com você. Foi a única vez que ela se referiu diretamente ao que tinha acontecido naquela noite terrível. Continuou. Às vezes as pessoas se tornam monstros, Socorro. E quando isso acontece, as mulheres da família têm que proteger umas às outras, custe o que custar. Suas palavras carregavam um peso que eu ainda era muito nova para compreender completamente. A comunidade também mudou comigo. Sem a presença intimidadora do meu avô, as pessoas se aproximaram mais da nossa família. Dona Zilda Santos praticamente me adotou como segunda filha, sempre me chamando para almoçar, me incluindo nos passeios que fazia com Marlene. Seu Vicente, homem de poucas palavras, sempre me tratava com gentileza paternal. O farmacêutico da cidade, Dr. Antônio Pereira, um senhor idoso que conhecia minha avó desde jovem, começou a visitar nossa casa regularmente. Trazia remédios para ela sem cobrar. Dizia que era por consideração à velha amizade. Dona Conceição sempre foi uma mulher de fibra, ele comentava. Merece todo o respeito. Na escola, meu desempenho continuou excelente. Terminei a 4ª série com as melhores notas da turma. E a professora Edilma fez questão de falar com minha mãe sobre meu futuro. Antônia, sua filha precisa continuar estudando. É muito inteligente, tem potencial para ser alguém na vida. Conheço o diretor do ginásio da cidade. Posso interceder por uma bolsa? Minha mãe ficou emocionada com a proposta, mas preocupada com os custos. Professora, como vou pagar transporte, material, uniforme? Mal consigo juntar para a comida. Deixe isso comigo. Dona Edilma respondeu. Tem uns contatos, vou dar um jeito. Socorro merece essa oportunidade. Assim, aos 14 anos, eu estava prestes a dar um passo que mudaria completamente minha vida. Iria estudar na cidade, conhecer um mundo maior que o pequeno sítio Pedra Branca, ter a chance de construir um futuro diferente. E tudo isso foi possível porque minha avó Conceição teve a coragem de me defender naquela noite terrível. Se você também teve alguém que lutou por seus sonhos quando você ainda não sabia como lutar, comente. Gratidão eterna por quem acreditou em mim. Às vezes um gesto de proteção muda toda uma vida. Começar os estudos na cidade foi como entrar em outro mundo. Campina Grande, mesmo sendo uma cidade do interior da Paraíba, parecia gigantesca para mim que só conhecia o pequeno sítio Pedra Branca. Acordava às 5 da manhã todos os dias para pegar a jardineira de seu Benedito Moura, que fazia o transporte dos estudantes da zona rural. A professora Edilma Rodrigues cumpriu sua promessa.
conseguiu uma bolsa parcial no Colégio Estadual Félix Araújo, arranjou uniformes doados por famílias da cidade e até me apresentou a bibliotecária Dona Rosa Mendes, que me permitiu levar livros emprestados para casa. Estude bastante, menina, ela me dizia. O conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Os primeiros meses foram difíceis. Eu era claramente diferente dos outros alunos. Eles vinham de famílias de comerciantes, funcionários públicos, pequenos proprietários rurais. Eu era a neta de um cortador de algodão desaparecido, filha de lavadeira, que morava numa casa de taipa. Meu sotaque carregado, minhas roupas simples, minha timidez me destacavam de forma desconfortável. Mas eu tinha algo que muitos deles não tinham: fome de conhecimento. Cada aula era uma descoberta, cada livro novo, uma aventura. História, geografia, ciências, português. Eu absorvia tudo com uma sede que impressionava até os professores. Em poucos meses, estava entre os melhores alunos da turma. O professor de ciências, Edivaldo Santos, notou meu interesse especial pela disciplina dele. Socorro, você já pensou em ser enfermeira? Ele me perguntou um dia após explicar sobre anatomia humana. Tem jeito para a área da saúde e faz perguntas inteligentes. A ideia me fascinou imediatamente. Cuidar de pessoas, ajudar a curar dores, fazer a diferença na vida de quem sofre. Durante esse período, minha avó Conceição foi piorando gradualmente. As visitas do Dr. Antônio Pereira se tornaram mais frequentes. É o coração, ele explicava para minha mãe. Está muito cansado, trabalhado demais. Precisa de repouso absoluto, mas todos sabíamos que aos 78 anos, depois de uma vida de tanto sofrimento, o corpo dela estava chegando ao limite. Eu dividia meu tempo entre os estudos e o cuidado com ela. Chegava da escola e corria para casa ajudar minha mãe. Fazia os deveres de casa ao lado da cama da minha avó, lendo em voz alta quando ela pedia, conversando sobre meu dia, sobre os colegas, sobre as coisas que estava aprendendo. Minha neta, ela me dizia nas noites em que a dor não a deixava dormir: você vai longe, vai ser alguém importante, vai cuidar de outras pessoas como eu cuidei de você. Suas palavras me davam força para continuar, mesmo quando o cansaço e as dificuldades pareciam insuperáveis. Na escola, fiz amizade com Lucia Fernandes, uma menina da cidade que, ao contrário dos outros, não ligava para minhas origens humildes. Ela era filha do escrivão do cartório, uma família de classe média, mas tinha um coração generoso e curioso sobre tudo. Conte mais sobre a vida no sítio, ela sempre pedia. Deve ser tão diferente da cidade. Através de Lucia, conheci sua mãe, Dona Carmen Fernandes, uma senhora elegante que trabalhava como parteira na cidade. Ela ficou interessada quando soube do meu interesse por enfermagem. Se você realmente quer seguir essa área, posso te ensinar algumas coisas básicas, ela ofereceu. Parteira precisa saber muito de cuidados com a saúde. Assim, além dos estudos regulares, comecei a aprender os primeiros socorros básicos, como cuidar de ferimentos, como reconhecer sinais de doenças comuns, como preparar chás medicinais. Dona Carmen era uma excelente professora, paciente e detalhista. Cuidar da saúde dos outros é uma missão sagrada, ela sempre dizia. Em casa, aplicava esses conhecimentos cuidando da minha avó. Aprendi a verificar o pulso dela, a observar sua respiração, a reconhecer quando ela estava com dor, mesmo quando não reclamava. Minha mãe ficava impressionada com minha dedicação e conhecimento crescente. Socorro está virando uma doutorinha. Ela comentava orgulhosa com as vizinhas. Sabe cuidar da avó melhor que muito médico. Dona Zilda Santos sempre concordava. Essa menina nasceu para cuidar dos outros. Tem mão de anjo. O segundo ano do ginásio trouxe novos desafios. As matérias ficaram mais difíceis, os professores mais exigentes, mas também trouxe reconhecimento. Fui escolhida para representar a escola numa competição de redação entre colégios da região. Escrevi sobre a importância da educação para romper o ciclo da pobreza e ganhei o primeiro lugar. O prêmio incluía uma pequena quantia em dinheiro e livros didáticos para o ano seguinte. Mais importante que isso, me deu confiança. Percebi que minha experiência de vida, por mais dolorosa que fosse, me dava uma perspectiva única, uma profundidade que muitos colegas não tinham. Foi nessa época que minha avó Conceição me chamou para uma conversa séria. Minha neta, ela disse numa tarde de domingo: sinto que meu tempo está chegando. Não fico triste, vivi o que tinha que viver, mas preciso te dizer algumas coisas antes de partir. Ela me contou histórias da família que nunca tinha ouvido. Me passou receitas de remédios caseiros que sua avó tinha lhe ensinado. Me deu conselhos
sobre como ser uma mulher forte num mundo que muitas vezes não valoriza as mulheres. Nunca deixe ninguém diminuir você, ela disse. Nunca permita que te façam sentir inferior por ser mulher, por ser pobre, por vir do interior. E então ela me fez uma revelação que mudou minha compreensão sobre aquela noite terrível. Socorro! Aquela noite quando seu avô, quando eu bati nele com o crucifixo, ele morreu na hora. Não sobreviveu como você pensava. Senti o sangue gelar nas veias. O que a senhora fez, avó? Fiz o que tinha que fazer para te proteger. Com a ajuda de seu Benedito Moura, que sempre foi nosso amigo, levamos o corpo para o açude do Boqueirão. Ninguém nunca vai encontrar. A serenidade com que ela falava me assustou e me impressionou ao mesmo tempo. Se você já descobriu que alguém que amava fez sacrifícios inimagináveis por você, comente. Algumas pessoas são anjos disfarçados. O amor de uma avó não conhece limites. As palavras da minha avó Conceição ecoaram na minha cabeça durante dias. Saber que ela tinha carregado esse segredo tão pesado, que tinha tomado uma decisão tão drástica para me proteger, me encheu de uma mistura de gratidão, medo e admiração profunda. Olhava para aquela senhora frágil de 78 anos e via uma força que não imaginava existir. Não fique com medo de mim, minha neta, ela disse, notando minha expressão após a revelação. Fiz apenas o que qualquer avó faria para proteger sua neta. Seu avô José não era mais um homem, tinha se tornado um monstro. E monstros precisam ser impedidos de fazer mal aos inocentes. Nos meses que se seguiram, cuidei dela com ainda mais carinho. Sabia que nosso tempo juntas estava contado, e cada momento se tornou precioso. Ela me contou sobre sua juventude, sobre como tinha se casado aos 15 anos com José, ainda jovem e trabalhador, sobre os filhos que tinha perdido ainda pequenos, sobre as dificuldades que tinha enfrentado como mulher pobre no interior. A vida me ensinou a ser dura quando preciso, ela me disse, mas também me ensinou que existe uma diferença entre ser forte e ser cruel. Seu avô perdeu essa noção, eu nunca perdi. Suas lições se tornaram meu código de conduta, minha bússola moral para navegar no mundo. Na escola, meu desempenho continuava excelente. Estava no 3º ano do ginásio e já planejava tentar uma bolsa para o curso técnico de enfermagem que estava sendo oferecido no Hospital Universitário de Campina Grande. Dona Carmen Fernandes me incentivava. Socorro, você tem vocação natural, vai ser uma enfermeira excepcional. Mas em casa, a situação da minha avó se deteriorava rapidamente. O Dr. Antônio Pereira não escondeu mais a gravidade. Antônia, prepare-se. O coração da sua mãe não aguenta muito mais. É questão de semanas, talvez dias. Minha mãe recebeu a notícia com a serenidade de quem já sabia, mas eu via sua dor silenciosa. Decidi faltar algumas aulas para ficar mais tempo com minha avó. Os professores, conhecendo nossa situação, foram compreensivos. Família vem primeiro, Socorro, disse o professor Edivaldo Santos. Você está adiantada nos estudos? Pode compensar depois. Lucia Fernandes se ofereceu para me passar as matérias que perdesse. Durante esses dias intensos, minha avó me fez promessas que carreguei para a vida toda. Socorro, promete que vai estudar, que vai se formar, que vai ser alguém na vida. Prometi. Promete que vai ajudar outras mulheres que passarem pelo que você passou. Prometi também. E promete que nunca vai deixar ninguém te fazer sentir pequena por ser mulher. Uma tarde de quinta-feira, ela me chamou para perto da cama. Sua respiração estava mais difícil, os olhos mais fundos, mas o olhar mantinha aquela determinação que sempre a caracterizou. Minha neta, debaixo do colchão tem uma lata com umas moedas que fui juntando. É para seus estudos. E tem uma carta que escrevi para você. Leia quando eu partir. Naquela mesma noite, minha avó Conceição partiu serenamente, no sono, sem dor aparente. Acordei de madrugada com minha mãe soluçando baixinho ao lado da cama. O rosto da minha avó estava tranquilo, sem as rugas de sofrimento que marcavam seus últimos anos. Parecia que finalmente tinha encontrado a paz que buscava. O velório foi na nossa própria casa, como era costume. Dona Zilda Santos organizou tudo com as outras mulheres da vizinhança. Seu Vicente fez um caixão simples, mas digno. O padre Joaquim Silva veio rezar o terço. A casa se encheu de pessoas que vinham prestar as últimas homenagens àquela mulher respeitada por todos. Dona Conceição era uma mulher de fibra, comentava Dona Francisca Oliveira. Criou a neta com tanto carinho, cuidou da filha viúva, aguentou as dificuldades todas sem nunca reclamar. Se soubessem de tudo que ela tinha feito por mim,
entenderiam que essas palavras eram pequenas perto da verdade. Na carta que ela deixou, escrita com sua caligrafia trêmula, mas firme, encontrei palavras que me fortaleceram para toda a vida. Minha querida Socorro, se está lendo isso, é porque parti para junto do Senhor. Não fique triste. Vivi tudo o que precisava viver e fiz tudo o que precisava fazer. Você foi a alegria dos meus últimos anos, a prova de que vale a pena lutar pelos que amamos. Seja forte, seja corajosa, seja a mulher que sei que pode ser. O dinheiro na lata use para seus estudos. É pouco, mas foi juntado com muito amor. Lembre-se sempre, você não é definida pelo que aconteceu com você, mas pelo que faz com sua vida depois disso. Com todo o meu amor, sua avó Conceição. O funeral foi simples, mas digno. Enterramos minha avó no cemitério da cidade, num cantinho que o coveiro Manuel Barbosa arranjou por consideração à nossa família. Dona Carmen Fernandes fez questão de comprar flores, Dona Zilda preparou comida para todos que vieram, a professora Edilma cancelou as aulas para estar presente. Depois que todos foram embora e ficamos apenas eu e minha mãe em casa, a ausência da minha avó se tornou quase palpável. A casa parecia maior e mais vazia sem sua presença, mas também havia um sentimento de missão cumprida, de ciclo completado. Ela tinha me protegido, me criado, me preparado para enfrentar o mundo. Sua avó foi a mulher mais forte que conheci, minha mãe disse naquela primeira noite sem ela. Fez por você o que ninguém mais teria coragem de fazer. Era verdade. Minha avó Conceição tinha sido minha protetora, minha professora, meu exemplo de força feminina. Com o dinheiro da lata, consegui comprar material escolar para terminar o ginásio. E ainda sobrou um pouco para me inscrever no exame de seleção para o curso técnico de enfermagem. Cada centavo daquele dinheiro carregava o amor e os sacrifícios da minha avó, o que me dava ainda mais determinação para não desperdiçar a oportunidade. No último ano do ginásio, me tornei a melhor aluna da escola. Ganhei menção honrosa em todas as disciplinas. Fui eleita oradora da turma na formatura. No discurso, falei sobre a importância de honrar aqueles que lutaram pelos nossos sonhos. Minha mãe chorou de orgulho. E eu sabia que, de algum lugar, minha avó também estava orgulhosa. Se você também teve uma matriarca forte, que te protegeu e te ensinou a enfrentar o mundo, comente. Honro a memória de quem me fez forte. O legado das mulheres corajosas nunca se perde. Aos 17 anos, consegui passar no exame para o curso técnico de enfermagem do Hospital Universitário Pedro Américo, em Campina Grande. Foi a realização de um sonho que parecia impossível quando era ainda uma menina assustada no sítio Pedra Branca. O dia que recebi a notícia da aprovação, corri para o cemitério e contei para minha avó Conceição, como se ela pudesse me ouvir. O curso era puxado, mas eu estava preparada. 3 anos de ginásio tinham me dado base sólida, e a experiência cuidando da minha avó me deu vantagem prática sobre muitos colegas. As aulas teóricas de anatomia, fisiologia, farmacologia me fascinavam. Finalmente estava entendendo cientificamente o corpo humano que aprendi a cuidar intuitivamente. Minha primeira supervisora de estágio foi Irmã Dulce Pontes, uma freira enfermeira de seus 50 anos, que dirigia a ala de pediatria com mão firme, mas coração imenso. Socorro, ela me disse no primeiro dia. Vejo em você algo especial, uma compaixão genuína. Isso não se ensina, se nasce com a pessoa. Durante os estágios, descobri minha verdadeira vocação: cuidar de crianças vítimas de maus tratos. Quando chegava uma criança ferida, assustada, com sinais claros de abusos, algo dentro de mim se movia. Era como se eu reconhecesse naqueles olhinhos apavorados a menina que fui um dia. Sabia exatamente como conquistar a confiança deles, como acalmá-los, como fazê-los se sentir seguros. Socorro tem dom para isso, Irmã Dulce comentava com as outras enfermeiras. As crianças se acalmam quando ela chega. É como se ela falasse a língua delas. Não era dom, era experiência. Eu sabia o que era ter medo, o que era sentir que ninguém podia me proteger. Sabia o que aquelas crianças precisavam ouvir e sentir. Em casa, minha mãe Antônia trabalhava cada vez mais para nos sustentar e pagar minha passagem diária para a cidade. Ela tinha conseguido emprego fixo na casa da família Gomes, comerciantes prósperos de Campina Grande, como cozinheira e governanta. Minha filha vai ser enfermeira,
ela dizia orgulhosa para quem quisesse ouvir. No segundo ano do curso, tive minha primeira experiência realmente marcante. Chegou ao hospital uma menina de 11 anos, Joana Alves, trazida pela mãe depois de 3 dias desaparecida. Tinha sido encontrada num terreno baldio, machucada, em choque, claramente vítima de abuso sexual. A mãe, Dona Severina Alves, estava desesperada. Joana não falava com ninguém, não comia, ficava encolhida num canto da cama, tremendo quando qualquer homem se aproximava. Os médicos estavam preocupados não só com os ferimentos físicos, mas com o trauma psicológico. Essa menina pode ficar marcada para sempre, Dr. Roberto Nunes comentava preocupado. Foi quando Irmã Dulce me designou para cuidar especificamente dela. Socorro, você consegue ajudar essa criança? Tenho certeza. Passei horas sentada ao lado da cama de Joana, sem forçar conversa, apenas estando presente. Cantava baixinho as cantigas que minha avó me ensinou, contava histórias simples, oferecia comida com paciência infinita. Aos poucos, Joana começou a responder. Primeiro um olhar menos assustado, depois um aceno de cabeça quando perguntava se estava com dor, finalmente algumas palavras sussurradas. Tia Socorro, ela me chamou um dia. Você também já teve medo? A pergunta me pegou desprevenida, mas respondi com honestidade. Sim, pequena, já tive muito medo, mas aprendi que a gente pode ser mais forte que o medo. O progresso de Joana foi notável. Em 2 semanas, ela voltou a falar normalmente, a comer, a brincar com outras crianças internadas. Quando recebeu alta, sua mãe me abraçou chorando. Não sei o que a senhorita fez, mas devolveu minha filha para mim. O que eu tinha feito era simples. Tinha oferecido a ela o que gostaria de ter recebido quando era uma menina assustada. Esse caso marcou minha trajetória profissional. Irmã Dulce me incentivou a me especializar no atendimento a crianças traumatizadas. Socorro, você tem um talento raro. Pode fazer a diferença na vida de muitas crianças que vão precisar dessa ajuda. Comecei a estudar, além do currículo obrigatório, lendo sobre psicologia infantil, trauma, recuperação. No 3º ano do curso, já era reconhecida no hospital como a enfermeira que tinha jeito com casos difíceis. Os médicos me chamavam quando chegavam crianças em situações delicadas. Cada caso era uma lição. Cada criança que ajudava a se recuperar era uma pequena vitória contra o mal que um dia me atingiu. Conheci também outras profissionais que se tornaram minhas mentoras. Doutora Marisa Campos, psicóloga especializada em trauma infantil, me ensinou técnicas de abordagem. Socorro, você tem intuição natural, mas precisa de técnica para potencializar isso. Ela me orientava. Assistente social. Helena Moura me mostrou. Assistente social. Helena Moura me mostrou como identificar sinais de maus tratos, como abordar famílias em situação de risco, como trabalhar em rede para proteger as crianças. O trabalho de proteção infantil não se faz sozinho. Ela sempre dizia, precisa de uma equipe comprometida. Durante esse período, também comecei a trabalhar como voluntária num projeto da Igreja Católica, que atendia famílias carentes nos bairros periféricos de Campina Grande. Padre Antônio Vieira, um jovem pároco recém-chegado de São Paulo, coordenava o trabalho social. Socorro, sua experiência de vida e sua formação técnica são uma combinação poderosa. Ele me disse, nas visitas domiciliares, eu reconhecia situações que outros talvez não percebessem. Uma criança muito quieta, um medo excessivo do pai ou padrasto, ferimentos que não batiam com as explicações dadas. Minha própria história me dava um radar especial para detectar perigos que outras pessoas poderiam ignorar. Foi durante uma dessas visitas que conheci a família Silva. Dona Josefa Silva, viúva de 35 anos, criava sozinha 3 filhos pequenos num barraco de uma peça no bairro José Pinheiro. O mais velho, Carlos Silva, de 12 anos, cuidava dos irmãos menores, enquanto a mãe trabalhava de doméstica. A situação me lembrou muito da minha própria família. Carlos era um menino esperto, responsável além da idade, mas eu notava nele sinais preocupantes. Estava sempre alerta, protetor demais com os irmãos, especialmente com a irmã Ana Silva, de 8 anos. Quando perguntei sobre o novo namorado da mãe, Josias Pereira, vi o menino se fechar completamente. Conversei reservadamente com Dona Josefa. Seus filhos estão bem com seu namorado? Ela hesitou antes de responder. Carlos não gosta muito dele. Diz que o homem olha demais para Ana, mas acho que é ciúme de menino que não quer dividir a mãe. Seus olhos, porém, mostravam uma preocupação que suas palavras tentavam negar. Decidi acompanhar a família mais de perto. Durante as visitas seguintes, observei a dinâmica da casa. Conversei separadamente com cada criança. Ana era uma menina alegre, mas ficava visivelmente desconfortável quando Josias estava presente.
Carlos mantinha a irmã sempre perto dele quando o homem aparecia. Numa tarde, encontrei Carlos esperando na porta do posto de saúde, onde eu fazia atendimentos voluntários. Tia Socorro, ele disse, preciso falar com a senhora. Levei o menino para um canto reservado. Com muito esforço e lágrimas nos olhos, ele me contou que Josias estava mexendo com Ana quando a mãe não estava em casa. Meu coração apertou. Era a minha própria história se repetindo em outra família. Mas desta vez, eu estava do outro lado. Era a adulta que podia proteger. Conversei com Ana separadamente, com toda a delicadeza que aprendi nos estágios. Confirmou o que o irmão havia contado, mas pediu para eu não contar para a mãe, porque tinha medo que ela não acreditasse. Procurei Padre Antônio e Helena Moura. Juntos, decidimos como abordar a situação. Eu conversaria primeiro com Dona Josefa. Eles estariam de apoio se fosse necessário. Quando contei para a mãe o que estava acontecendo, ela primeiro negou, depois ficou furiosa. Não comigo, mas com Josias. Esse desgraçado, ela gritou, usando minha confiança para fazer mal à minha filha. A reação dela me tranquilizou. Ao contrário da minha própria mãe naquela época, Dona Josefa teve condições de reagir imediatamente para proteger a filha. Expulsou Josias de casa no mesmo dia e nunca mais o deixou se aproximar das crianças. O acompanhamento da família Silva se estendeu por meses. Ana precisou de apoio psicológico, Carlos também, por ter carregado sozinho o peso de proteger a irmã. Dona Josefa participou de um grupo de mães que havíamos criado para orientar sobre sinais de abuso e como proteger os filhos. Esse caso confirmou minha vocação. Eu não apenas cuidava dos ferimentos físicos das crianças abusadas. Eu entendia sua dor, sabia exatamente como se sentiam, podia oferecer não apenas técnica profissional, mas empatia genuína de quem já havia passado pelo mesmo inferno. No final do 3º ano, me formei como técnica em enfermagem com a maior nota da turma. Irmã Dulce me ofereceu emprego imediato no hospital. Socorro, queremos você na nossa equipe permanente. Você faz diferença na vida das crianças. Aceitei sem hesitar. Minha mãe, Antônia, estava radiante na formatura. Minha filha é enfermeira, ela repetia para todos. No discurso de formanda, falei sobre como nossa dor pode se transformar em propósito, como nossas feridas podem nos ensinar a curar outras feridas. Muitos presentes se emocionaram, sem saber que eu estava contando minha própria história. Naquela noite, sozinha no meu quarto, segurei o diploma nas mãos e pensei na minha avó Conceição. Ela tinha razão. Eu não era definida pelo que aconteceu comigo, mas pelo que fiz com minha vida depois disso. Transformei trauma em vocação, dor em propósito, ferida em cura. Se você também encontrou na sua dor um propósito maior para ajudar outras pessoas, comente. Transformei minha ferida em cura. Às vezes, nossas maiores dores nos preparam para a nossa maior missão. Hoje, aos 83 anos, sentada aqui na varanda da minha casa em Campina Grande, olho para trás e vejo uma jornada que jamais imaginei ser possível quando era aquela menina assustada no sítio Pedra Branca. Trabalhei por 45 anos como enfermeira, 30 deles especializados no atendimento a crianças vítimas de abuso e violência doméstica. Criei, junto com outros profissionais, o primeiro centro de atendimento especializado em trauma infantil da região. Formamos centenas de enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos na identificação e tratamento de crianças abusadas. Ajudei a salvar mais de 1000 meninas e meninos que poderiam ter tido suas vidas destroçadas como quase foi a minha. Casei-me aos 32 anos com o Dr. Miguel Cardoso, pediatra que conheci no hospital, homem gentil que compreendeu minha história e nunca me pressionou além dos meus limites. Tivemos 2 filhas lindas, Conceição, em homenagem à minha avó protetora, e Antônia, em homenagem à minha mãe guerreira. Ambas seguiram carreiras voltadas ao cuidado humano. Uma é psicóloga, a outra assistente social. Minha mãe viveu comigo até os 78 anos, vendo as netas crescerem, orgulhosa da vida que conseguimos construir, longe daquela realidade de medo e violência. Partiu serenamente, sabendo que sua luta não foi em vão, que sua filha não apenas sobreviveu, mas floresceu. O segredo que guardei com minha avó Conceição, levei comigo até hoje. Só contei para Miguel depois de anos de casamento. E ele entendeu que algumas vezes a justiça verdadeira não vem dos tribunais, mas das mãos de uma avó desesperada protegendo sua neta. Sua avó foi uma heroína, ele me disse. Fez o que qualquer pessoa que ama faria.
Ao longo dos anos, encontrei muitas outras sobreviventes, mulheres que, como eu, carregavam cicatrizes invisíveis, mas que haviam encontrado forças para reconstruir suas vidas. Criamos grupos de apoio, redes de proteção, sistemas para que outras crianças não passassem pelo que passamos. Transformamos nossa dor coletiva em ação protetiva. Recebi várias homenagens ao longo da carreira. Enfermeira do ano por 3 vezes, menção honrosa da Secretaria de Saúde, título de cidadã honorária de Campina Grande. Mas nenhum reconhecimento me emociona tanto quanto as cartas que recebo de crianças que ajudei, já adultas, contando como reconstruíram suas vidas. Tia Socorro, hoje sou mãe de família e protejo meus filhos como a senhora me protegeu, escreveu Joana Alves, aquela menina de 11 anos que chegou ao hospital em choque e que hoje é professora. A senhora me ensinou que eu era mais forte que minha dor. São essas palavras que dão sentido à minha jornada. Carlos Silva, o menino que teve coragem de denunciar o abuso da irmã, hoje é delegado especializado em crimes contra crianças. Tia Socorro, a senhora me ensinou que proteger quem amamos é um ato de coragem, não de traição. Ele me escreveu no ano passado. Ana se tornou enfermeira como eu, trabalhando com crianças hospitalizadas. O câncer que me consome agora é o mesmo que levou meu avô José há décadas. É irônico como a vida fecha círculos, mas diferente dele, que morreu sozinho e odiado, eu parto cercada de amor, sabendo que deixo um legado de proteção e cura. Minhas filhas continuarão o trabalho. Meus ex-alunos espalharão o conhecimento. As meninas e mulheres que estão me ouvindo agora e que carregam feridas parecidas com as minhas, quero dizer, vocês são mais fortes do que imaginam. A violência que sofreram não define quem vocês são. Podem escolher transformar essa dor em propósito, essa ferida em sabedoria, esse trauma em força para proteger outras. Não é fácil, não é rápido, não é mágico. É um processo diário de escolher a cura em vez do ódio, a construção em vez da destruição, o amor em vez do medo. Mas é possível. Eu sou prova viva disso. Ou melhor, prova mortal, já que meus dias estão contados. Procurem ajuda, falem sobre o que aconteceu, não carreguem esse peso sozinhas. Existem pessoas preparadas para ouvir, para apoiar, para caminhar junto com vocês rumo à cura. Não permitam que seus agressores roubem não apenas sua infância, mas também seu futuro. As avós, mães, tias, irmãs mais velhas, sejam como minha avó Conceição. Acreditem nas crianças quando elas contarem sobre abusos. Protejam-nas com a própria vida se necessário. Às vezes, uma única pessoa há de acreditar faz toda a diferença entre uma vida destroçada e uma vida reconstruída. E lembrem-se, quem abusa de crianças não merece proteção, não merece compreensão, não merece segunda chance, merece ser impedido de continuar fazendo mal aos inocentes. A proteção das crianças vem sempre em primeiro lugar. Sempre. Quando eu partir, e sei que será em breve, levarei comigo a certeza de que consegui transformar o pior momento da minha vida no impulso para a melhor parte dela. A menina que chorou sozinha naquela noite de horror se tornou a mulher que secou lágrimas de centenas de outras crianças. Se tu também has vivido com medo e aún así sigues de pie, comenta esta frase. Yo también merezco vivir sin miedo. Tu comentario puede tocar el corazón de otra mujer que aún no se atreve a hablar. Tu historia, como la mía, también merece ser contada. Y si esta historia te tocó, te invito a comentar, suscribirte al canal y compartir este video con quien lo necesite, porque nadie debería cargar sola con un silencio tan pesado. Este contenido es una obra original, basada en una historia real. Cada like, cada comentario, cada inscripción ayuda a que más mujeres encuentren fuerza para romper el silencio y buscar ayuda. Minha história termina aqui, mas a de vocês pode começar agora. Escolham a vida, escolham a cura, escolham ser mais fortes que sua dor. Vocês merecem um final feliz, assim como eu mereei e conquistei o meu.